Pronto. Beleza, então, bom dia, pessoal. Você está assistindo esse evento online com a gente aqui ao vivo. Boa tarde, boa noite, se está assistindo gravado. Eu sou Maurício Harley, eu sou o fundador do capítulo ASP Fortaleza. Esta é a primeira reunião que a gente está tendo este ano no capítulo, né? Tive diversas ocupações ao longo do ano que me impediram de fazer a reunião antes, né? Mas essa vai ser só a primeira, a gente vai ter as próximas, e a ideia é que as próximas sejam efetivamente mensais, né? Então, a partir deste mês a gente vai ter encontro mensal. E esta é a primeira vez que a gente está fazendo usando a plataforma do Zoom, porque a gente vai ter a opção de abrir microfone para que vocês falem com a gente, coisa que a gente não tinha anteriormente, porque era pelo YouTube, só podia escrever. Então, quem tiver à vontade para fazer perguntas pelo áudio, tem essa possibilidade agora. E aí eu trouxe esse convidado ilustre, que é o Sérgio Figueiredo, para a gente bater um papo hoje sobre como iniciar em cibersegurança, como começar a carreira de cibersegurança. Nós somos dois profissionais da área, então a ideia é que a gente use o tempo aqui para conversar sobre nossas experiências profissionais, nossas jornadas, né? O que a gente fez ao longo desse tempo, que a gente está fazendo ainda, para que isso possa orientar de alguma forma vocês também. Sérgio, por favor, pode se apresentar? Bom dia, pessoal. Eu sou o Sérgio Figueiredo. Já conheço o Maurício há um bom tempo e obrigado aí pelo convite de estar participando desse evento. É muito bacana. Apesar de não ser de Fortaleza, mas eu tenho, como você já sabe, um relacionamento legal com o pessoal daí. Todo ano, pelo menos até o início da pandemia, eu faço viagens, né, para Fortaleza a trabalho. Então é bacana poder conversar com a comunidade cearense e espero que a gente possa trazer um pouquinho de luz e ter uma boa conversa aí nessa manhã de sábado. Bacana, valeu, Sérgio. Então é isso, pessoal. Existe um mini CV, uma mini bio da gente na página de descrição do evento, mas a gente pode resumir aqui. A gente pode resumir alguns minutos a nossa estrada. E isso tem tudo a ver com um tópico que eu quero levantar, justamente sobre início de carreira, né? Então vou começar, Sérgio. Depois, por favor, você complementa. Eu tenho hoje quase ali 26 anos não, eu estou perdendo a conta já, eu tenho mais do que isso de experiência em TI, mas assim como praticamente todo mundo, comecei como estagiário, comecei fazendo tarefas mais triviais e tal, comecei inclusive com manutenção de hardware, né, uma coisa que tem nada a ver, que tem a ver na verdade, mas não diretamente com o que eu estou fazendo hoje em dia. Mas o grande fundamento da minha carreira por muitos anos foi a área de infraestrutura de redes. E vocês vão já entender por que eu estou falando isso. Então, por muito tempo, eu trabalhei com redes de computadores, pura e simplesmente. Projetos de rede, implementação, troubleshooting, resolução de problemas voltados a redes de computadores de médio e grande porte, operadoras de telecomunicações também. E já coisa de vai lá, 15 anos, um pouco mais do que isso, eu tenho ficado mais focado em cibersegurança. Hoje em dia eu não sou 100% focado, mas eu diria que uns 80% aí do que eu faço hoje em dia é relacionado à cibersegurança. Então, estou hoje trabalhando numa empresa de nuvem, de computação nuvem pública, implementando projetos na área de segurança de nuvem, ou seja, os clientes, eles precisam proteger suas cargas de trabalho, precisam proteger seus ambientes, então eles contratam esses serviços da própria operadora, no caso onde eu trabalho, para que isso seja implementado. Então, bom, deixa eu dar uma pausa aqui que eu falei que eram só alguns minutos. Por favor, Sérgio, faz um breve resumo seu. Bacana. Eu trabalho já há 10 anos, já perdi as contas também, mas acredito que sejam entre 10 e 12 anos já com tecnologia, né? Assim como você, eu não comecei diretamente com segurança. Hoje em dia, eu particularmente, quando eu vejo a galera já, assim, a gente vê algum perfil no LinkedIn ou vai conversar com algum outro profissional e um camarada um pouco mais novo já começou direto de segurança, a gente já abre um pouco, levanta aqui um pouquinho os olhos e tal, porque é diferente, né? Para a gente que já tem um pouquinho mais de caminhada aí na estrada é um pouco diferente, mas assim como você, eu comecei, como eu gosto de dizer, do início, então também com manutenção de hardware, montando o computador, depois a gente fui evoluindo, né? Iniciei essa jornada trabalhando em escritório especificamente com a parte de suporte a usuários,
e evoluir até a parte de administração de sistemas, né? Então, também não trabalho completamente dedicado à segurança, mas já há uns 5 anos, mais ou menos, eu estou 80% também, botando na mesma proporção que ti, diretamente focado em segurança, né? Meu atual empregador, ele tem participação em outras empresas no país, então, por esse motivo também eu faço visitas frequentes ao Ceará e, basicamente, até um pouco antes da LGPD, mas a LGPD foi um grande drive, e a gente pode falar disso também ao longo da chamada em si, mas foi um grande drive para essa minha virada, né? Eu costumo dizer que antes da LGPD eu fazia uns 50-50, eu ainda administrava bastante sistemas e trabalhava em tarefas que sejam relacionadas a isso, e depois da LGPD eu fiquei 80% segurança e 20% só com a administração, já que, como uma empresa que ela tem participação, né, societária em outras empresas no país, e a importância que o tema cibersegurança ele ganhou com a questão da legislação em si, toda a responsabilidade que, como sócio majoritário, a gente tem, desculpa, com a posição de sócio responsável pela área de TI a gente tem nessas empresas, eu tive que voltar minhas atenções completamente para isso. Para mim foi muito bom, porque eu sempre gostei bastante de segurança. Eu costumo dizer que todo mundo, de alguma forma, trabalha com segurança, mesmo que não queira ou não saiba. Então, mais ou menos isso, falando um pouquinho curto, até porque, como você falou, tem lá na descrição do evento um pouco mais da carreira, e a gente vai, ao longo da conferência, falar um pouco mais sobre. Bacana. Não, é legal. Deixa eu pegar esse seu gancho. Você falou que todo mundo trabalha com segurança. Dentro da AWS, a gente tem um lema que é o seguinte: segurança é o job zero. Né? Assim, ela é uma coisa que é particular a qualquer funcionário, do grupo todo. Né? Não importa se você é o cara que está lá pegando a caixa do centro de distribuição da Amazon para entregar para um cliente, né? O cara acabou de comprar alguma coisa e entregar, ou se você é o cara, é o Jeff Bezos, que está ali na reunião dos acionistas principais. Todos nós temos que nos preocupar com segurança em todos os aspectos, né? E quando fala segurança, eu abrangeria isso para a segurança da informação, não é uma coisa voltada para meios digitais, para máquinas, para sistemas. A gente tem que se preocupar em todos os aspectos, conversa de corredor, você vai para um restaurante com um colega de trabalho, o que você está falando com aquele colega, vai com um outro colega que trabalha em outro concorrente, cuidado com o que você conversa, papel em cima da mesa. Hoje não, porque a gente está trabalhando de casa, mas no mundo anterior, digamos assim, no cenário anterior, todas as suas ações, de que forma você conduz para você ter atenção em todas elas, né? Não ser paranoico, mas também não ser displicente. Então, isso é batido praticamente todo dia internamente, sabe? Assim, nas conversas que a gente tem, nos treinamentos, nos fóruns que a gente participa, é direto. Isso aí é fundamental. Mas aí, eu vou pegar esse outro gancho que você falou, que você começou trabalhando com infraestrutura de servidores, administração de servidores. E aí uma coisa que acontece muito comigo, e muito mesmo, sem exagero, é as pessoas perguntam, mas eu perguntava mais anteriormente cara a cara, mas ainda perguntam hoje, às vezes por WhatsApp, às vezes perguntam em eventos passados, Maurício, como foi que você começou? Como é que eu começo a trabalhar em segurança? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso estudar? E aí você citou um negócio legal que eu vou repetir, que é quando a gente encontra alguém que diz que já começou em segurança, a gente fica meio assim assustado. E isso acontece comigo, porque na verdade o tradicional é que as pessoas tenham um fundamento em uma dessas áreas que eu vou citar agora, porque essas áreas elas são base para a carreira de segurança. A primeira área é a área de sistemas operacionais, que é onde o Sérgio trabalhou por muito tempo e continua trabalhando ainda hoje. A segunda área é a área de redes de computadores, que foi a minha base por, sei lá, vários e vários anos. Né? Eu comecei aí, menino ainda, trabalhando com redes e experimentando e quebrando e consertando. E a terceira área que eu vou colocar aqui é a área de lógica de programação. Então, não é que você tem que ser um desenvolvedor, a ideia não é essa, né? Existe a carreira de desenvolvimento de software e carreiras correlatas, teste de software, analista, e por aí vai. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha um fundamento bom de lógica de programação para que você consiga desenvolver códigos de automação
para te ajudar nas tarefas de segurança, entendeu? Tanto sejam elas de caráter ofensivo como caráter defensivo. Complementar alguma coisa, Sérgio? Não, eu acho que é importante esse último ponto, principalmente para quem é da área de infra ou quem veio da parte de sistemas, talvez não tanto, mas o pessoal de infra às vezes torce muito o nariz quando a gente vai falar de programação e desenvolvimento. Mas lá atrás, né, falando assim, 10 anos para tecnologia é bastante coisa, mas lá atrás, quando eu comecei, a gente tinha a figura do cara que administrava 10 servidores, e aí o cara que era muito bom administrava 20 servidores. Hoje a gente já tem a figura de um cara só que administra 100, 200 instâncias, serviços. A gente fala muito hoje da figura de serviço, muito mais do que servidor, até porque com a nuvem e enfim, com outras plataformas, essa parte do servidor já foi um pouco abstraída, mas a gente precisa de escala, né? E o desenvolvimento em si, essas ferramentas customizadas é o que traz escala para o nosso trabalho, então acho que é um conhecimento muito importante. Exatamente. Dezenas, centenas, milhares de containers, né? E aí, essa questão do administração de sistemas, ela é inerente a diversos problemas que a gente tem, não só a administração de sistemas, mas as áreas correlatas, os problemas que a gente vê, eu particularmente vejo, minha equipe também vê em clientes. Inclusive, que é inclusive um dos problemas relatados pela OASP no projeto Top 10 dela, que é a ausência de configuração de segurança. Sabe, o esquecimento, às vezes deliberado, ou às vezes simplesmente porque a pessoa não conhece, não sabe que aquilo precisa, acha que simplesmente instalar um software é necessário para você proteger, subir um firewall, seja ele no appliance, seja ele na forma de um mod security do Apache, por exemplo, aquilo é suficiente para proteger o ambiente dela e, na verdade, aquilo é só o comecinho da história, ela só está tomando o primeiro passo. E aí, em cima dessas áreas que eu elenquei, eu trouxe aqui alguns links para compartilhar com o pessoal, que eu acredito que são referências interessantes para quem está começando. E aí vou insistir no tópico. Maurício, eu não sou nem de redes, eu não sou nem de administração de sistemas, nem eu sou de programação. Eu sou um cara que estou na faculdade, estou saindo da faculdade e eu não sei para onde seguir. Eu tenho como começar em segurança do zero? Aí eu vou insistir na minha colocação. A resposta direta para sua pergunta é sim, só que depende. Por que depende? Quase tudo na TI depende. Depende do que tipo de ajuda você vai ter nesse início de carreira. Você vai ter alguém que é especialista nessas áreas, você vai estar numa equipe que tem gente que conhece pelo menos uma dessas áreas, você vai ser exposto a essas áreas de maneira que você consiga obter experiência, pelo menos básica, porque assim, a segurança é voltada para proteger alguma coisa, ou para tentar invadir alguma coisa, né? O lado defensivo e ofensivo. Isso simplificando, né? Porque a segurança, eu costumo dizer que é como medicina, tem diversos submundos. Mas se você vai defender uma coisa, e essa coisa a gente pode traduzir como ativo, ou se você vai tentar atacar uma coisa, como é que você vai defender ou atacar sem conhecer aquela coisa? É complicado. Como é que você vai conseguir desenvolver algum mecanismo de proteção se você não sabe exatamente o que roda ali por baixo? E é nessa hora que entra o conhecimento que, a meu ver, é necessário que as pessoas tenham. Então, não é simplesmente você fazer um curso de ethical hacking, por exemplo, e se sentir o bam, bam, bam. E aí você, agora não, agora eu vou conseguir invadir os sistemas. Aí você consegue, é como se fosse, eu ia falar marionete, mas não é exatamente isso. A pessoa usa ferramentas, mas não sabe o que está acontecendo. Ela faz uso de programas, mas não sabe o que tá passando por baixo. Às vezes a pessoa tem contato com captura de pacotes e fica perdido. O que eu faço com isso aqui? O que eu procuro? O que existe embaixo do HTTP? E embaixo do TCP, o que existe? Entendeu? Então, assim, que dá, mas vai ser bem mais difícil sem esse tipo de contato anterior. Eu acho que nem só difícil, eu acho que a vivência em si, em outras atividades que você tenha um conhecimento um pouco mais abrangente em si da companhia, de como de fato ela funciona, elas são muito enriquecedoras, né? De novo, a gente estava até conversando um pouco antes da reunião
sobre, pode parecer redundante, mas começar de fato do começo, né? Porque hoje, com a exigência que a gente tem e com a velocidade que as coisas acontecem, a gente vê muita notícia falando que está faltando profissional de segurança, está faltando profissional de desenvolvimento. As pessoas elas tendem a querer queimar, na minha opinião, algumas etapas para alcançar um posicionamento do mercado. Mas depois de alguns anos, a gente vê que isso pode não ser sustentável, né? O fundamento, como você bem comentou, ele faz falta. E aí, até fazendo um link do que você comentou sobre o assunto que eu acho que aborda bastante, que é a questão do misconfiguration, né? A gente fala muito, eu particularmente trabalho muito com questão de conscientização de segurança. E aí, para um profissional de segurança, já vem logo na cabeça aquele vídeo institucional para os usuários finais, os clientes, né? Só que algo que eu bato muito na tecla é que a conscientização de segurança não é só para o usuário final, é para quem administra, é para quem desenvolve, porque você bem comentou no início da sua fala, a segurança é um trabalho de todos nós. Só que a partir do momento que a pessoa ela não tem consciência, um profissional no caso, ele não tem consciência do risco, ou ele não tem um processo que diga como ele tem que executar determinada atividade, ele vai executar de acordo com a limitação do conhecimento dele ou com o bom senso de como ele tem que configurar um servidor ou de como ele tem que prover uma solução para um cliente. E aí, nessa interseção entre os pontos, a gente tem a brecha, que é onde geralmente os atacantes eles comprometem os ativos ou a solução que a gente protege, né? Então, eu costumo bater bastante nessa tecla que a conscientização ela não é só dos colaboradores, ela é de todos nós, né? Inclusive, principalmente até de quem implementa e quem desenvolve sistemas. E aí, quando a gente fala disso, essa parte dos fundamentos, ela é muito importante. A gente tem que, de fato, entender o que a gente está operando e esse início de carreira, né, que a gente geralmente está em posições ali que são mais com contato direto ao cliente, como eu falei, eu comecei na parte de suporte, então eu estava em contato ali no dia a dia, eu conhecia as dores dos usuários, eu também conhecia que o usuário, quando ele não tinha determinado privilégio para fazer determinada operação na máquina, ele vai buscar uma forma de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, essa vivência do dia a dia, você já começa a ter uma percepção maior do risco, de onde estão os problemas, e que se você, de novo, não que seja errado ou que não seja possível, mas que se você entre direto numa posição voltada à segurança, todo esse conhecimento do dia a dia e de como as coisas por baixo dos panos funcionam, você acaba perdendo. É um aprendizado que é bacana. Às vezes o pessoal torce um pouco o nariz quando a gente vem falar de suporte e aquelas... as posições iniciais ali no início da carreira que são difíceis de fato, mas que são bastante enriquecedoras aí para o desenvolvimento do profissional, né? Bacana. Sérgio, talvez a sua opinião seja diferente da minha, e aí até se for perfeito, sem problema algum, acho até legal, porque a discussão fica mais rica, mas eu vou falar em relação à educação. Educação em relação à carreira de cibersegurança. Eu sou um defensor da educação formal. O que é que eu chamo de educação formal? Eu sou defensor de que a pessoa ela passe pelos processos formais de educação, nível médio, nível superior, se possível faça alguma especialização depois. Não sou defensor de fábricas de diplomas. Eu não acho que a pessoa tem que fazer por fazer. A minha opinião é que a pessoa tem que fazer um curso bom e fazer de verdade, não fazer de conta que está fazendo. Então, assim, eu defendo que a pessoa faça um curso superior, eu acho que tem o valor, né? Alguns cursos são importantes, não quer dizer que todo curso seja. Aí você diz, mas quer dizer que se a pessoa não fizer uma faculdade, não fizer uma graduação na universidade, ela não tem capacidade? Não, de maneira alguma. Né? A gente tem exemplos de pessoas que nem, os grandes líderes de TI, que nem terminaram seus cursos superiores, no entanto, foram ou são bilionários hoje em dia, tem grandes impérios de TI. Eu digo, do ponto de vista de conhecimento, eu defendo e espero sempre defender essa área porque eu valorizo demais a figura do professor. Então, acho que aquela experiência de sala de aula, que você tem a oportunidade de perguntar para a pessoa que está na sua frente, que está transmitindo o conhecimento, sem preço.
Então, e ainda mais uma pessoa que tem uma base acadêmica, que tem a capacidade de transmitir para você, que nem todos nós temos, né? Por isso que, às vezes, as pessoas chamam disso de eufemismo, que em algumas situações você pode chamar a pessoa de professor e outras, na verdade, ele é só um facilitador ou um instrutor. Na verdade, o professor é o cara que tem efetivamente a pedagogia do negócio, ele tem a didática, ele sabe como transferir e sabe em que momento você está sentindo dificuldade, enquanto o instrutor, ele é um cara que está só passando alguma coisa ou tentando passar. Aí eu pergunto, em relação à questão de educação, você acha que os cursos de nível superior, de uma forma geral, sem citar nomes, sem pegar, sem julgar nada, no Brasil, eles ajudam as pessoas a obter esse conhecimento? Eles ajudam mais ou menos, ou na verdade eles não fazem diferença alguma? Eu acho que a gente nem tem nenhum tipo de divergência nesse assunto. Eu compactuo com a tua ideia, com o teu ponto de vista. Eu acho que ele é de extrema importância, né? A gente vê, como você comentou, de alguma forma, uma banalização do ensino superior, sem entrar no mérito de instituição, localidade, curso em si. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o conhecimento ele é muito válido. Inclusive, geralmente, quando tem esse tipo de discussão, as pessoas tendem a utilizar como exemplo, como você comentou, né? Os grandes líderes de empresas de tecnologia que eles não seguiram o ensino formal. Mas, por outro lado, é um erro, acho que em qualquer vertente da nossa vida, a gente pegar expoentes, né? Pessoas que são exceções frente a todo o universo, né? E a gente querer adotar isso como um padrão ou regra geral. Não é porque ele conseguiu dentro do contexto dele ou da vida dele que você vai conseguir seguindo exatamente o mesmo caminho. Não estou querendo limitar ninguém, mas talvez trazer um pouco de realidade e o caminho que a gente entende que seja o mais indicado, até porque assim talvez no ensino estruturado que o ensino superior ele promove, né? O ensino superior, a formação convencional, digamos assim, que de forma estruturada você vai absorvendo o conteúdo de acordo com o momento, a etapa e principalmente os fundamentos. Eu acho que sem o ensino superior, falando agora a nível de empregabilidade, eu estaria bem limitado, independente do que a gente for achar que é nível de requisito de mercado, ou do que deva ou não deva ser praticado, mas o ensino superior e o ensino formal, ele é bastante importante. Então, não só para a parte do fundamento, mas também para a questão da empregabilidade. Bacana, bacana. Opa, tem uma participação do Ismael. Ei, Ismael, bom dia, cara. Obrigado por estar aqui. Ele disse que concorda, mas precisa atualizar o modelo de ensino. Eu acredito que existem, sim, cursos ultrapassados, eu acredito que existam, talvez, cursos feitos, assim, como a gente fala no Ceará, em cima da bucha, nas pressas, para poder preencher um espaço no mercado e para poder arrecadar dinheiro, mas isso acontece, sim, a gente precisa ter um curso que seja alinhado com a situação atual, até porque a área de TI é uma área que é dinâmica por natureza, então não deve ser tão simples assim para as faculdades e universidades atualizarem os currículos na velocidade necessária, mas é preciso sim que aconteça uma mudança, e talvez não só no currículo em si, eu acho que o que o Ismael está querendo dizer é a forma de ensino, talvez seja isso, mas se quiser abrir o microfone, fica à vontade, viu? Exatamente, que seja uma coisa voltada, alinhada com o mercado, concordo, Ismael. E aí, nesse momento Oi, Maurício, que... estou aqui. Opa, quer contribuir? Opa, vamos lá. É o seguinte, cara, bom dia, né, Maurício? É que eu estou no celular aqui, eu não estou vendo o outro colega aqui, O Sérgio. o Sérgio. Fala, Sérgio, tudo bem, cara? Bom dia, Ismael. Tudo bom, cara? Bem-vindo. Tranquilo. Legal. Olha só, o que eu vejo é o seguinte, hoje o modelo de ensino, pode ser até porque eu também dou aula, né, sou professor, e a gente vê que o modelo ele vem seguindo algo secular, né, como eu coloquei aí, né? Então você pega como a gente dá aula hoje, é igual de repente, de repente não, é igual o que meu pai fazia, se vacilar, o que o meu avô fazia, né? É você sentado ali numa cadeirinha, alguém ali na frente explanando, botando uma ideia para você. E ao longo do tempo, a gente, dentro da academia, a gente vem tentando de formas, Maurício também aí, com treinamentos e outras formas, acredito que você também deve estar envolvido aí nessa parte, a gente vem inovando, trazendo atuações práticas, né, coerentes com o mercado e muitas das vezes fazendo parcerias. Então, exemplo, aonde eu dou aula,
temos parcerias com a AWS, temos parceria com a Cisco, justamente para inserir o pessoal dentro de um contexto mercadológico, né? E que ele já saia dali, talvez, com uma certificação, e não que ele vá depois para o mercado para sair certificado, né? Seguindo essa linha. Então, durante o período acadêmico, que ele treine também o técnico, né? O prático, para que quando ele vá para o mercado, ele já esteja com algumas habilidades. Porque a gente vê hoje que quando você vai pegar estágio, o cara quer que você seja um cara quase que pleno, né? O cara exige uma pancada de coisa, pô, e tu não tem. Então, para poder tirar esse atraso, eu entendo que dentro da academia a gente precisa ter essas práticas, precisa ter envolvimento com esses players de mercado, para que o cara já saia com alguma bagagem, né, e com uma ideia do que é o real. Porque muita teoria, né? Eu me lembro que o Maurício também estudou junto aí durante um tempo, era o pessoal falando, falava muito em Tannenbaum, falava muito nisso. Não é que é ruim, mas era muita teoria, né? Pô, texto, 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 texto e prática quase que zero. Então, ficava difícil o cara entender o cabeçalho lá, exemplo, falando maluquice aqui, do cabeçalho do TCP/IP, sem nunca o cara ter feito um dump da captura da rede para entender o que era aquela coisa. Falava de three-way handshake, mas o cara nunca pegou um dump também para ver ACK indo, sim, ACK voltando, ACK indo para o outro lado e o que tinha contextualizado. Então, eu vejo que a gente precisa atualizar esse currículo, né? Não só a questão de livros, né? Referências bibliográficas, porque a gente vai ver, são referências muito antigas, né? Então, a gente precisa dar uma atualizada nisso, mas no modelo em si. Deixa eu ficar quieto aqui para deixar vocês continuarem aí com o evento. Tranquilo, cara. Ótima contribuição. Legal. Nessa área de redes, que é a área do fundamento, do meu fundamento, né, que eu comecei nos idos de 1900 e esqueci, e ainda há muitos conceitos que se aplicam, né? É claro, existem diversos protocolos que foram criados ao longo do tempo, foram otimizados, alguns foram tornados obsoletos, mas a base, e o Ismael citou alguns tópicos aí, ela continua até hoje, né? Então, assim, se você tem essa base, se você sabe as camadas, se você sabe o que roda ali por baixo, vai ajudar. Especificamente falando, e especialmente falando, isso que o Ismael citou, que é o captura de pacotes. O cara vai fazer uma captura de pacotes, às vezes ele nem sabe o que é, e ele abre uma tela toda colorida na frente dele, para onde é que eu vou? Né? O que é isso aqui? Então, sem o fundamento é difícil. Agora, deixa eu pegar um tópico, Sérgio, para a gente falar em cima do que o Ismael conversou sobre parceria com o mercado. Parceria com o mercado é bacana. A faculdade onde o Ismael trabalha, ele disse que tem a parceria com a Cisco e com a AWS. E aí, é uma das dicas que eu vou dar depois, mais para o final da nossa conversa, sobre links de estudo e tudo mais. A Cisco tem as certificações e algumas delas são voltadas para segurança. Assim como a AWS também tem certificação voltada para segurança. O assunto de certificação, qual é a opinião que você tem sobre isso? Que certificações seriam importantes? Na verdade, elas são fundamentais ou não são? A gente deveria começar já pensando na certificação? O que você teria a comentar sobre isso? Depois eu falo também. Cara, acho que esse é um assunto complexo. O pessoal veio sábado para botar a gente na fogueira, né? Mas falando um pouco do que o Ismael falou, eu concordo. Eu acho que o modelo de ensino talvez ele tenha de fato que ser revisto, né? Talvez não da forma como ele execute. Eu acho que, de novo, todo o conhecimento em si ele tem a sua importância, mas a carreira em TI ela é muito ampla, né? Então, talvez para um cara que está fazendo um curso de ciência da computação, ele lê o Tannenbaum lá de ponta a ponta, tenha um certo tipo de valor, mas para o cara que quer ser analista de negócio, ou quer trabalhar com alguma outra função que, digamos, esteja num nível acima na cadeia, não a nível acima de conhecimento, mas assim, com uma camada mais de abstração, né? Falando de uma forma um pouco mais técnica, esse conhecimento talvez ele não precise disso naquele momento para poder exercer a atividade dele. Então, acho que falta um pouco de, talvez, ter um curso que seja mais voltado em si às práticas profissionais. E aí a certificação, acho que ela preenche um pouco.
eu costumo falar que o meu pensamento sobre certificação ele vai se adaptando com o tempo. Alguns anos atrás eu tinha um pensamento mais voltado de que o certificado ele tinha que de fato certificar um conhecimento que de alguma forma você já tem. Então você vai você vai pegar lá a ementa ou sílabos da prova para poder entender o que vai cair, você preencher um gap de conhecimento, fazer a prova e certificar algo que você já tem. Mas, por outro lado, talvez até por essa questão da deficiência em si ou do modelo que se prega hoje nas faculdades, está um pouco não alinhado com o que o mercado pede, eu também hoje enxergo essa importância da certificação como um formador, né? Às vezes é um pouco complicado, porque você estudando para uma determinada prova, você vai ter um conhecimento e você vai estudar sobre assuntos que talvez você no dia a dia não vá utilizar, mas de alguma forma também vai te ajudar a aprender e a entender ambientes e conceitos que são, em algum momento vai ser válido. Acho que o conhecimento de alguma forma ele é sempre válido e tão importante talvez quanto a formação tradicional, a certificação ela também é importante a nível de empregabilidade. A gente precisa entender, eu acredito que são realidades um pouco diferentes. O pessoal, às vezes, eles costumam, a gente vê no LinkedIn ou em grupos, a galera criticando um pouco a questão do requisito de certificação em si, mas é algo que, na realidade, a gente é requisitado, é importante também para a empregabilidade e se ainda que não fosse pelo conhecimento, eu acho válido. Concordo. A parte do conhecimento é válido, sim. O mercado exige, principalmente as empresas que dão consultoria na área de segurança, porque muitas vezes as empresas participam de licitações de projetos em governos e elas precisam comprovar que elas têm profissional capacitado e a forma de comprovação é a certificação. O órgão do governo não vai fazer uma prova com os profissionais da empresa para saber se você tem condição ou não de entregar, ele entende, de uma maneira geral, que se você tem um diploma da instituição XYZ dizendo que você sabe fazer ABC, é porque você sabe. E é claro que existe muita gente também que tem os diplomas, tem diversos diplomas desses que são certificados e na verdade não sabem. Porque só o que existe, infelizmente, até hoje por aí, são os que a gente conhece como test kings, que são os dumps, né, são as cópias das provas reais, que as pessoas decoram essas provas e aí tiram o título e aí pronto, o certificado está lá, significa dizer que ela conhece. Não é bem assim. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu fui me empregar na antiga operadora de telecomunicações do Ceará, que hoje já faz parte da Oi, né, privatizada há muitos anos. E aí eu cheguei com o meu currículo, eu tinha pouco tempo de experiência na área, e era uma vaga para trabalhar com redes. E eu queria mostrar o meu currículo para o gerente da vaga, ele disse, olha, quero nem ver isso aí não, eu quero ver você no dia a dia. Esse papel aí não precisa me mostrar não. Então, na verdade, naquele momento, se eu não tivesse o conhecimento necessário, que na verdade não tinha 100%, eu desenvolvi durante o emprego, e é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, porque eu tinha gente lá para me suportar, no sentido de, cara, você está com dúvida, é assim que faz. Tá dando erro, vai por aqui e tal. E isso me deu a capacidade de desenvolver conhecimento e também de ver que realmente eu tinha aprendido aquilo na minha educação formal, que foi de onde veio. E foi muito útil. Então, a certificação, eu tenho uma opinião que é a seguinte, ela é válida, ela é importante, existem níveis de certificação, alguns, na minha concepção, são mais importantes, são mais valorizados que outros, mas eu costumo defender o seguinte, a certificação ela deveria ser antecedida da experiência, nunca o contrário. Nunca você deve obter uma certificação para depois você ter experiência na área. Eu vou mirar aquela vaga pega aquela certificação, então eu vou tirar a certificação para que eu possa entrar na vaga. Na verdade, a minha ideia é o seguinte, em vez de você fazer isso, faça o contrário. Busque experiência de alguma forma no local que você está, ou participando de algum projeto de código livre, ou projeto de algum grupo de interesse. Busque experiência naquela área, porque a certificação, ela vai te dar o conhecimento? Vai. Só que ela não vai te expor a algumas situações que a experiência prática vai. Então, nesse momento, mesmo com certificado, você pode se deparar com situações em que, se você não tem passado pelo menos algo parecido antes, você vai travar.
Não é para ter medo, mas pode acontecer. Então, eu busco sempre alertar nesse formato. Isso vale para qualquer área de TI, na minha concepção. Se você tem experiência, pelo menos inicial, você já viu aquilo ali eu já vi, aquilo ali é um caroço de arroz, aquilo ali é uma lata de milho. Não está vendo pela primeira vez o que é isso? Aí, nessa hora, você consegue, não, aquilo é um caroço de arroz, eu consigo cozinhar para depois comer. Entendeu? Fazendo um paralelo aí com culinária. Não, acho legal e eu concordo. Quanto à questão do teste King e tudo mais, eu acho que bons profissionais e más profissionais sempre vão existir. De novo, eu não condeno ou discuto a questão da certificação a nível de empregabilidade como um processo de triagem, até porque esse processo que foi, por exemplo, executado com você, quando você falou de uma modalidade que eu até tenho bastante familiaridade de licitação, não existe esse tempo de um processo que ele já é de alguma forma demorado para que você avalie capacidade técnica com testes. Então, se você tem um certificado de uma certa triagem de que feita pelo fabricante de alguma forma, vamos colocar dessa maneira, de que o fabricante ele faz uma triagem e ele avalia o conhecimento de um profissional, e aquela empresa tem um quantitativo de profissionais que já passaram por esse processo, tanto pela empresa no momento da contratação, né? Falando no prestador de serviço, quanto do fabricante. Isso, para quem está participando de um processo licitatório ou de uma contratação, já traz uma segurança. Então, a parte da certificação ela é importante, sim. Boa. Tem um comentário aqui do Ricardo sobre, a gente estava conversando sobre, eu até acho que citei medicina em algum momento, que ele fala que a informática deveria ser tratada como medicina, que você tem uma formação generalista, e aí talvez de repente a gente possa considerar essas três áreas que a gente citou aqui, redes, sistemas operacionais e programação como sendo essas generalistas, e depois a pessoa segue para uma especialização, seja em segurança, seja em programação mesmo, desenvolvimento de software, seja talvez ali na parte de testes ou na parte de inteligência ameaças, que é mais a sua área aí, depois se quiser você fala um pouco, ou computação em nuvem, enfim, para que aí a gente tivesse pessoas que realmente conhecessem aquela área, aquela torre, vamos chamar assim, muito bem, e daí pudessem se desenvolver na carreira, deslanchar na carreira como a gente tem na medicina, né? Oncologia, cardiologia, neurologia. Eu até respondi para o Ricardo dizendo que isso é uma possibilidade, mas isso, na minha concepção, varia de acordo com o mercado onde a pessoa está inserida. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem muitas variações na TI e muitas variações no mercado. Dentro mesmo do Brasil, a gente tem diversos Brasis, em vários aspectos, inclusive neste. Então, de repente, a realidade de um profissional de TI no Nordeste não é a mesma no Sul ou no Sudeste. A necessidade da pessoa, do conhecimento da pessoa não é a mesma do cara que mora no Norte, no Centro-Oeste. Eu posso estar falando bobagem aqui, qualquer um de vocês, inclusive vocês da plateia, podem me corrigir, é como eu enxergo, tá? Eu vejo que essa ideia talvez fosse muito boa, só que ela talvez não causasse uma mudança em curto prazo no mercado. Talvez a percepção do mercado não fosse assim, porque em muitas empresas eles precisam de pessoas, e eu condeno isso, eu acho que não é legal, eles precisam de pessoas que façam diversas coisas, em diversas áreas. E aí você tem que se aprofundar muito em várias coisas. E aí, quando você se aprofunda muito em várias coisas, você acaba não se aprofundando em nada, isso que é verdade. Né? Então, eu concordo com essa ideia do Ricardo, mas eu acredito que isso vai variar de acordo com o local onde a pessoa se insere, né? Onde a pessoa está. Sim, e também é algo também que eu gosto de falar bastante. Acho que quem trabalha com tecnologia, o cara não pode ficar restrito de alguma forma à sala de aula ali que ele está frequentando. A gente tem que buscar mais, a gente tem que correr. É algo inerente à nossa profissão. E até falando de medicina, eu tenho pessoas que tenho médicos na família. E a gente também vê, às vezes, conversando assim entre a família, a gente vê algumas discussões que são até muito semelhantes com as nossas, né? Por mais que, por exemplo, o cara tenha feito o curso e tenha, sei lá, o cara virou ortopedista, vai ter dentro da ortopedia o cara que é generalista e vai ter o cara que é especialista em operar ombro, o cara que é especialista em operar joelho. Então, também existe um pouco dessa dificuldade, porque, de fato, o conhecimento ele é muito amplo e dentro dessa gama de conhecimento a gente tem pequenos pontos ali que a gente pode pegar e também que se desenrolam em vários outros, né? Então,
Tanto De que eu acho fato. que é a percepção que a gente sempre tem. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que eu não sei nada. Porque, falando assim de uma forma descontraída, mas quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente precisa aprender. E esse também é um grande fator motivacional para mim de estar na área, que eu me identifico bastante, que a gente sempre, conhecimento ele está aí, a gente sempre buscando, sempre vai ter. Só voltando rapidinho para a parte de experiência, que eu tinha me perdido um pouco no que eu ia falar, mas eu lembrei. Eu acho que a experiência é muito importante, como você comentou, e o dia a dia, ele cara, é um facilitador, né? Podemos eu e você ler o mesmo livro, mas num determinado problema, ou em algo que fuja do escopo do que estava no livro ou no ensinamento que foi transmitido para a gente, a experiência é o que preenche. É você olhar e, às vezes, o cara está procurando, lendo o manual, vendo alguma outra coisa, e você, por já ter passado por aquilo, você já sabe, não, cara, o problema está aqui. Ou então a gente tem que fazer dessa forma, porque, digamos, aqui na documentação diz que a gente pode fazer assim, mas se fizer assim, em determinado cenário vai ter problema. Então, Uhum. essa questão da experiência, ela é também muito importante. Então, tem que caminhar junto. Eu acho que, acho que foi um grande ponto que o Ismael levantou aí, eu acho que o conhecimento teórico ele tem que estar muito aliado também à prática, ao dia a dia. E aí entra também nesse ponto que você comentou, que o mercado em si, talvez ele tenha um direcionamento maior a contratar profissionais que sejam generalistas, né? Isso é bom, na minha opinião, para quem está começando de alguma forma, porque consegue ter uma visão do todo, mas é ruim porque a gente também carece de pessoas que sejam especializadas em determinadas soluções, né? E como você comentou, se uma pessoa ela tenta ver, nós temos duas mãos e uma cabeça, né? Se a gente tentar abraçar tudo de uma vez, a gente acaba não conseguindo fazer ou absorver nada. Então, o foco ele é importante. Bacana, Sérgio, legal. O pessoal tá conversando aqui um pouco no chat, falando sobre a questão de ter visão holística versus ser um generalista na TI, e talvez a falta de alguma regularização ou algum conselho, talvez uma entidade de classe, como acontece na engenharia, como acontece na enfermagem, como acontece no direito, né, com a presença da OAB, talvez isso não impacte de alguma forma nesse cenário, porque, querendo ou não, essas são as entidades que defendem os profissionais, né? Então, assim, elas guiam, elas norteiam o comportamento dos profissionais e elas servem como uma representação formal daquela categoria, coisa que a gente não tem. A gente tem sindicatos até hoje, mas são sindicatos, até meu conhecimento, são sindicatos voltados para lidar com questões trabalhistas em relação aos empregadores. Não são realmente, não existe a figura, e não sei se vai existir no futuro breve, a figura de uma entidade de classe parecida com os conselhos que a gente tem em outras áreas do conhecimento, né, outras áreas de atuação. Aí eu confesso que eu não saberia, porque como a TI é muito mais dinâmica do que as outras áreas, a gente tem pesquisa em todas as áreas do conhecimento humano, mas como a ciência da computação e a informática, elas são muito versáteis e ao mesmo tempo voláteis, eu fico me questionando como seria o comportamento dessas entidades de classe e como seria a regulamentação da profissão. Sabe, uma profissão que é tão variada, que é tão múltipla, como a gente conseguiria criar um instrumento que governasse todas elas ao mesmo tempo? Acho que seria um grande desafio. Opa, Ulisses quer... Sim, Ulisses, pode ficar à vontade, pode abrir. Aqui é uma conversa, bate-papo mesmo. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nath. Sobre esse dinamismo da nossa área, né, existe um fato interessante, para não dizer curioso e complicado. Nas carreiras públicas, por exemplo, existe aqui um edital na praça no Ceará, e voltado para os profissionais de TI, né, auditores da área de TI. E ele especifica profissionais formados nos cursos, né, de informática e ciência da computação. O que estrutura a carreira desse cargo, né, desse órgão, é uma lei que estrutura as carreiras dentro desse órgão, só que essa lei é de 2006. Então, imagine o quanto mudou as perspectivas, os conteúdos programáticos e as tecnologias, e o quanto mudou as grades das universidades. Hoje nós temos ADS,
análise de desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, engenharia da computação e tantos outros cargos de outros níveis. Então, imagine o tamanho do problema que a gente poderia enfrentar se a gente engessar e determinar que determinado conhecimento, determinada área, determinado escopo vai ser considerado como eu estou falando justamente da Cefaz, Ricardo. O quão a gente vai enfrentar de problema se a gente tiver essa parte engessada, né? Se a gente tivesse essa perspectiva única e dizer, estes são os profissionais de tecnologia da informação. Claro que a gente pode encontrar, ser generalista assim, ao máximo, profissionais de tecnologia da informação, como até foi dito pelo Sérgio, né? E os problemas nas especializações também. O indivíduo ele ser profissional de redes, mas ele vai para a segurança, vai para a administração de redes, enfim. Então, esse é um exemplo interessante. Bacana, Ulisses. Assim, complementando até um pouco o que você disse, eu também acho que é um pouco inviável a gente ter uma classificação, uma normatização frente à classificação, porque é muito dinâmico, é volátil, né? Nós temos figuras no passado de determinados especialistas em alguma solução específica ou tecnologia e que hoje isso já não existe mais uma exigência de mercado. Eu costumo dizer que a especialização ela sempre está atrelada à complexidade. Quanto mais complexo o projeto, né, ou a demanda em si, maior necessidade de especialização. Voltando ao paralelo da medicina, se eu fraturo o meu joelho e eu preciso fazer uma operação, talvez a necessidade do profissional especializado para que faça esse procedimento não vai ser a mesma do cara que operou lá o Ronaldo Fenômeno quando ele operou o joelho, porque a gente tem todo um contexto por trás disso, toda uma necessidade, até falando assim, aproveitando de novo a analogia funcional, né? Eu tenho uma necessidade funcional do meu joelho, da minha perna, que o Ronaldo Fenômeno na época não tinha. Então, essa especialização ela sempre vai estar atrelada à complexidade do projeto em si. Então, você classificar e normatizar isso, eu acho também um pouco complicado. Deixa eu só, Ismael falando, Sérgio e Maurício aqui. Deixa eu só dar uma contribuição aí. Eu não vejo com bons olhos essa questão de instituição de classe, né? Eu acho que quando elas surgiram, era interessante até para poder normatizar o mercado, né? Você vê que essas entidades são bem antigas, né? Não são algo de agora, né? Tanto é que se a gente for pegar a gente lá atrás, né, quando as universidades começaram, você tinha algumas coisas, filosofia e tal, mas você vê que direito, né, você vê que engenharia, né, matemática eram cadeiras, né, eram disciplinas, vamos dizer assim, né, que eram muito em alta, né, e estavam no momento que precisava de profissionais e precisava se regulamentar o mercado. Eu acho que se hoje a gente for fazer isso, a gente vai ter um problema. Até acho que foi o Ulisses que colocou, foi o Ricardo, desculpa, eu não prestei atenção, mas exemplo, quando você pega uma ciência, quando se torna bacharel, né, em ciência da computação, se você pegar a grade curricular e o propósito, é para que você vire um pesquisador, não necessariamente, né, um profissional técnico. Tanto é que ao longo do caminho aí, nós criamos os cursos de tecnológico, por quê? Porque nós tínhamos, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Sem malícia nenhuma, né? Nós tínhamos muitos bacharéis, né? Então, muitas pessoas voltadas para pesquisa, né? Porque precisava, é muito acadêmico e pouca prática, que é o tema que a gente está colocando aqui. Então, a gente estudava muita teoria e pouca prática. Então, quando o tecnólogo surgiu, né, que aí eu e Maurício, né, a gente começou nisso, depois fizemos outros, né, juntava os dois, juntava a parte de estudo, né, de pesquisa, né, a teoria, e colocando a prática em si. Então, quando você colocar uma entidade de classe, que curso que ela vai dizer que é o curso que vale? Né? É o bacharel? Né? É o ciência de computação? É de engenharia de computação? É o quê? Porque tem tecnólogos... Oi, desculpa. Não, eu ia falar, é a escola técnica, né? Que eu também sou cria de lá. Pois é escola técnica, o que é? E a gente vê hoje grandes profissionais, não tô dizendo que ele está certo ou está errado,
que o cara tá voando baixo, pô, e o cara só tem o ensino médio. Mas é um cara que come livro, tá estudando, tá pesquisando, o cara tá com paper em tudo quanto é canto, né? Até o Sérgio colocou aí que a gente não pode pegar esses caras, né? Que em 1 milhão que deu certo, né? O Zuckerberg, né? O cara da Tesla lá, Jobs, o o Elon Jobs, Musk, o Bill o Gates, né? Bill Gates, eu não sei se o cara lá da Amazon, hoje eu Acho que estou o próprio esquecendo, Bezos, não sei se o ele... Bezos também, eu também não lembro, mas assim, isso é ponto fora da curva, né? No geral, a gente somos, no geral, somos réis mortais, né? Que tem que ir para o colégio, né? Tem que estudar. Às vezes você começa trabalhando, né? E aí, ou passa a vida trabalhando para alguém. Às vezes você não tem essa ideia de empreendedor, mas enfim, eu não sei se essas entidades de classe hoje, né? Ela nos ajudariam. Eu acredito que talvez engessasse o processo, na minha visão. É a mesma visão que eu tenho, mano. Eu Posso acho que só vai dar uma engessar a contribuição parada. aí? Assim, aqui é o Ricardo. Em relação à classe, eu também sou completamente contra. Eu tenho como experiência a minha esposa que é enfermeira, e ter uma entidade de classe não ajuda em nada o trabalho dela. Pelo contrário, o salário é extremamente baixo no Brasil inteiro, e ela ainda tem a obrigação de pagar uma anuidade para uma entidade que não faz nada pela profissão. E sim persegue quem não paga a anuidade, ela manda uma cartinha para o hospital mandando demitir. Então, em relação a conceito de classe, sou completamente contra. Segundo, uma coisa que eu acho que houve um desvirtuamento aqui no Brasil foi essa crescente de cursos superiores de 2 anos. Para mim, é um curso técnico que botaram como se fosse superior. Esse negócio, não, concordo, não obrigatoriamente uma pessoa tem que ser, o bacharel é para ser pesquisador e tudo mais. Não obrigatoriamente a pessoa tem que ser nível superior. Essa visão de ser formado, a gente só tem muito isso no Brasil. Você pegar na Dinamarca, o cara termina lá o ensino médio, ele faz um curso técnico para ser marceneiro e vai tentar ser o melhor marceneiro da região. E ganha tão bem quanto. Uma enfermeira lá ganha mais do que um médico. Então, esse negócio de tornar tudo ensino superior, eu, sinceramente, o camarada faz um curso à distância hoje em dia de 2 anos, consegue terminar em menos de um ano, se brincar. Eu teve um colega meu que terminou só por causa da questão da formalidade, precisava de um nível superior, ele terminou o nível superior em 1 ano e meio. Eu, sinceramente, eu não acho... Isso é basicamente para cumprir tabela. Eles já tinham conhecimento e, estão exigindo, vou fazer isso. Mas é necessário ser nível superior, porque é ridículo quando você chega, por exemplo, ver uma vaga de trabalho para ganhar R$ 2.000 exigindo nível superior, entendeu? Então, assim, o mercado misturou esse negócio, essa exigência aquela forma, aquele trabalho que você tem um diploma formal, onde você consegue um diploma formal em 1 ano, como se fosse superior. Eu sou completamente contra. A pessoa tem que ser valorizada pelas capacidades que ela tem, não necessariamente ela precisa ter diploma superior para trabalhar numa grande empresa, e ela, por exemplo, o cara é CCIE, ele tem muito mais experiência do que um menino recém-formado, eu não tenho nem dúvida disso. Agora, esse negócio de tornar tudo ensino superior no Brasil criou esse tipo de coisa. O pessoal começa a criar nível superior em RH, não é mais superior em administração, que seria o general, é em RH. É nível superior em coisas muito específicas. Uma coisa que eu percebo no mercado, já trabalho há bastante tempo, você tem muito profissional trabalhando que o cara está num cargo de analista que exigiria conhecimento em outras áreas, mesmo que seja mínimo, e o cara não tem. Então, fica até difícil. O cara, por exemplo, segurança. Segurança é extremamente multidisciplinar. O cara tem que saber SEO, o cara tem que saber redes, o cara tem que saber uma porrada de coisa. E assim, ajuda bastante o cara ter pelo menos um conhecimento básico ali, em tudo. Lógico que não trabalhar como generalista, tipo assim, o velho faz tudo, de impressora a ar-condicionado, como tem muita empresa que faz. Mas essa é a minha opinião, assim. Eu acho que o Brasil tinha que acabar com esse negócio de tudo querer ser nível superior, valorizar mais os cursos técnicos, como a escola técnica tinha excelentes cursos técnicos, os melhores técnicos vinham de lá, e acabar com esse negócio de qualquer
botequim, abrir um curso superior, basta que tenha uma biblioteca, tenha uns X professores e em 1 ano e meio o cara está formado. Já dei aula em curso técnico, já dei aula em curso superior e, assim, a qualidade de alunos ruins é muito grande. E, assim, às vezes até as coordenações meio que te forçam o aluno a passar e ter o diploma. E acaba até complementando, Ricardo, que eu acho que é um efeito meio que causa e consequência, né? Porque se você tem um ensino que talvez ele tenha vamos colocar, um cunho um pouco mais comercial, por conta dessa quantidade de cursos e instituições aí que hoje estão promovendo cursos superiores na área de tecnologia, você tende a diminuir um pouco a qualidade do curso, e aí isso gera uma consequência que são talvez alunos e formandos que não estejam preparados para o mercado, e aí eles vão para o mercado, eles vão ter uma remuneração que seja compatível com o que ele consegue entregar, essa é a realidade, né? Mas eu acho que de alguma forma também a gente tem que tentar entender um pouco nas comparações, né? Eu acho que a gente comparar um pouco o nosso mercado com a Dinamarca, com os Estados Unidos é um pouco diferente, são mercados diferentes, são países com realidades econômicas completamente diferentes das nossas, né? Até o Maurício comentou no início da conversa que se a gente tem que se atentar a regionalidades dentro do nosso próprio país, imagina quando a gente vai comparar com outros países que têm uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que o requisito, assim, minha opinião particular, acho que a gente está. É muito bacana a gente ter essas visões diferentes, porque no final das contas a gente consegue chegar num consenso, num entendimento que quem está ouvindo possa refletir sobre. Mas eu continuo sendo defensor também do ensino superior comum, talvez não como requisito, até porque, pegando um pouco do que você falou, Ricardo, e do que o Ismael falou também, eu acho que depende muito da necessidade, né? A gente tem que estar sempre entendendo o que o mercado precisa e estar se especializando e estudando de acordo com essa necessidade do mercado. Como você falou, se a gente tem uma posição que um curso técnico talvez preenchesse melhor essa necessidade, a gente teria que focar no curso técnico. E aí, se a gente vê isso também acontecendo em outros mercados, mas no Brasil, infelizmente, como você comentou, a gente, felizmente ou infelizmente, porque eu acho que o conhecimento ele é sempre válido, mas a gente tem essa questão de ficar muito preso ao ensino superior, até porque, assim, a empresa ela não é constituída, na sua grande maioria, da TI, né? Então, falando aqui um pouco pelo lado da empresa, talvez, a empresa ela tem um procedimento de contratação ou de cargos que ela é padrão para todo mundo. Então, se o analista do financeiro ele precisa de uma formação superior, que a nível de conhecimento talvez tenha uma volatilidade muito menor do que a de TI, o cara de TI que vai trabalhar nessa mesma empresa ele tem que ter, senão ele vai ter uma disparidade de requisitos entre as áreas. Eu acredito que a gente tenha que ter talvez uma análise e entender essas diferenças, mas nem sempre as empresas elas conseguem ter essa granularidade no momento de uma contratação. Não sei se o Maurício quer complementar com alguma coisa. Eu queria tentar pincelar um pouquinho de cada coisa que vocês falaram. Maurício, Opa, deixa eu só te interromper aqui. sim, Só sim, botar só um ponto aqui, que aí você já aproveita e pincela isso também. tá bom. A gente estava falando de faculdade técnica, né? Acho que foi, bom, de novo, eu não prestei atenção aqui no nome, tá? Me perdoem, mas não sei se foi o Ulisses ou o Ricardo, mas ele falou da questão do nível superior, né? De ele, às vezes, ser um técnico, que antigamente você fazia o curso técnico em 2 anos, né? Depois da conclusão do segundo grau. Mas onde é que eu estou querendo chegar aqui? Pegando as comparações que eu fiz, né, do tecnólogo com bacharel, o que eu também era um ponto que eu queria colocar, acabei não botando antes, que é o seguinte: 5 anos, às vezes 4 ou 5 anos dentro de uma faculdade, principalmente de tecnologia, talvez quando o aluno sai, ele sai desatualizado, devido também a como você botou, a volatilidade, né, e a dinâmica da evolução da tecnologia em relação ao que nós tínhamos, ou até por outras áreas, como engenharia, medicina, que são um pouco mais lentas nessa evolução. Eu acho que o curso técnico de 2 anos e meio a 3 anos, sendo muito bem aplicado, tendo ali um requisito, ser um pouco mais rígido, né, em vários aspectos, eu acho que é um tempo bom para que saia um bom profissional, né, não seja aquele curso banho-maria.
né? Vai ser um curso ali bem rígido, focado. A gente, com 2 anos e meio, a gente tem um cara atualizado, né? E muito bem formado, que ao longo, na minha cabeça, que às vezes ao longo de 4 a 5 anos, olhando para a tecnologia, talvez ele saia com tecnologias que nem existam mais, né? A gente vê hoje que as previsões são de 4 a 5 anos, né? Dentro de uma tecnologia ou dentro de uma tendência, depois muda, né? Então, vou fechar aqui para tu pincelar isso aí também. Não, beleza, valeu demais, Ismael, Ricardo, Liz, todo mundo contribuiu, Sérgio. Bom, deixa eu tentar colaborar aqui com a discussão. Em relação ao exterior, eu posso dizer o seguinte: Alemanha, França, Holanda, Portugal, Itália, esses países, eles têm vagas, Inglaterra também, eles têm vagas de TI em que eles pedem ou nível superior ou experiência. Então, eles já quebram um pouco do requisito nível superior. Quebram um pouco menos do que quebram nos Estados Unidos. Algumas empresas grandes de tecnologia hoje já não pedem mais nível superior se você tem uma experiência comprovada suficiente na vaga que você vai se candidatar. Quando eu estava falando que eu sou defensor do nível superior, eu digo no sentido da educação formal, eu digo no sentido de que o curso que você vai fazer, seja uma escola técnica, que é um nível médio, para quem hoje em dia são os IFs, né? É um nível médio barra superior, ele é um meio termo ali, em que você está 100% focado no mercado. Seja um curso de bacharelado, seja um curso de tecnólogo, que é mais curto do que um bacharelado, a ideia é que ele possa desenvolver em você duas coisas: abstração de pensamento e pensamento crítico. Você não ser capaz de apenas apertar botões, você ser capaz de desenvolver alguma coisa e você ser capaz de abstrair situações. E isso parece discurso de autoajuda ou de filosofia, mas não é. Isso, na verdade, ajuda enormemente no dia a dia. Quando você se depara com algumas situações, alguns problemas que a área vai oferecer para você, e isso, é claro, a gente está falando de segurança também, se você não tem essa capacidade de pensar criticamente sobre o problema ou de abstrair soluções para o problema, e isso o curso superior bem feito te dá, não quer dizer que é só o curso superior que te dá, mas assim, a proposta do curso superior, entre elas é esta, uma delas é esta, vai ficar complicado. Se você não tem isso, se você não adquire isso de alguma maneira, e aí eu não quero de maneira alguma descartar as pessoas que são autodidatas, eu acho que tem todo o seu mérito, inclusive é uma característica que eu entendo que é inerente ao profissional de TI, mas se você não consegue adquirir essa capacidade, e isso eu sou feliz de dizer que eu consegui pelos cursos que eu fiz, aí você fica, é outra situação que você pode se ver travado, tá? E você não conseguir sair, não conseguir ver saídas, você só vê uma, e aquela uma é proibida, por exemplo, por qualquer fator, seja custo, seja indisponibilidade de equipamento, de software, seja por tempo. Então, nesses momentos, é nessa hora que a teoria que você viu, ela se aplica na prática. É nessa hora que você pode se ver preso ou não na situação. Eu sou muito orgulhoso de ser aluno da escola técnica, foi lá que eu tive meus primeiros contatos com o mundo de TI, e as minhas bases de conhecimento são lá também. Sou muito orgulhoso de ter tido a experiência do bacharelado em engenharia. Eu não sou bacharel de ciência da computação, não sou engenheiro da computação, sou engenheiro de eletricidade, engenheiro eletricista. E sou muito orgulhoso também de ter tido a experiência como tecnólogo em telemática, que é uma área que está ali pertinho da engenharia de alguma forma, e que eu tive contato com pessoas excelentes também. E todos esses cursos, toda essa educação formal me ajudou nessas coisas que eu acabei de falar, o pensamento crítico e a abstração do pensamento das situações. Então, assim, eu continuo insistindo na minha ideia da educação formal, não de menosprezo de maneira algumas pessoas que estudam por conta própria, aliás, eu acho que são super valorizados, mas eu acho que há que se balancear aí os conceitos, sabe? A gente não pode ir nem só para um lado, nem só para o outro. E eu queria que a gente voltasse para o tópico do nossa conversa, que é CyberSec, né? A gente desviou aí, foi uma discussão super boa, mas a gente acabou perdendo aí, dizendo para o outro lado. É um assunto que rende bastante, né, mano? Bastante, Rende bastante. Bom, eu queria voltando aqui para a parte de CyberSec, eu queria
começar essa discussão falando de carreira e dizendo que a gente pode dividir a segurança em dois grandes campos. O campo da segurança ofensiva e o campo da segurança defensiva. Então, quando você fala assim, eu quero começar a carreira em cibersegurança, tá, mas você quer fazer o quê? Porque talvez seja mais glamuroso a segurança ofensiva, porque é o pessoal que está na mídia, né, os dados foram vazados, a empresa X foi invadida, aconteceu o defacement do site lá, o cara pichou o site da instituição, ou da empresa K, enfim. Então, talvez isso seja mais bacana, mais legal, assim, parece mais com aventura do que a segurança defensiva. O fato é que eu já escutei isso mais de uma vez, em que eu vi o seguinte, eu não sei de quem me falou isso agora, que enquanto que o cara da segurança defensiva tem que se preocupar com diversas portas e diversas janelas, o cara da segurança ofensiva só precisa achar uma porta, uma janela aberta. E ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Então, observe que aí no inglês a gente fala de red team, né, que é o ofensivo, ou blue team, que é o defensivo. Então, observa que todas as áreas, todas as sub-áreas, as vertentes, elas têm o seu valor, elas têm sua importância e elas efetivamente são pagas por isso, elas são bem pagas por isso. Então, antes de começar a pensar assim, beleza, vou seguir para a segurança, mas eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar, o que me encanta mais? Me encanta mais isso ou encanta mais aquilo? Quer falar, Sérgio? Está se mexendo aí? Não, eu queria falar de um ponto legal que, assim, por mais que exista todo esse glamour, e, de novo, as pessoas elas têm que entender como de fato são. Entender primeiro de que ela pode transitar entre ofensivo e defensivo. Eu acho isso muito rico você ter essa perspectiva diferente. Inclusive, algumas empresas fazem esses exercícios para os profissionais que têm capacidade técnica de transitar nos dois mundos e que principalmente pode desconstruir um pouco essa imagem do glamour, porque hoje quem trabalha com segurança ofensiva talvez, vamos lá, 30% do tempo seja de fato enganjando em atividades de testes de penetração e os outros 70% escrevendo relatório, fazendo apresentação. Então, vamos desconstruir um pouco essa imagem para quem está entrando de que o cara vai ficar o dia inteiro ali tentando quebrar sistema. Talvez isso seja o que ele menos faça frente a todo o contexto, né? O contexto geral em si da atividade. Exatamente, ótimo falar sobre isso. E aí eu queria citar, por exemplo, o que eu faço hoje em dia. Como foi que eu comecei? Vamos voltar aqui para a questão do começo. Como foi que eu comecei? Eu falei há algum tempo que eu iniciei, aí depois eu passo a palavra para ti, Sérgio, que eu iniciei na área de redes, né, trabalhando com implementação de redes, blá, 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 projetos e suporte em redes, enfim. E aí depois, dentro dessa empresa que eu trabalhei, em que eu fiquei bastante tempo, apareceram oportunidades de trabalhar com segurança de redes, que é uma das vertentes de segurança defensiva. E aí o que acontece? Eu comecei a me inteirar, comecei a trabalhar e a implementar e a estudar produtos voltados para a segurança de redes. Porque muita gente hoje, quando fala de segurança defensiva, só associa a segurança de redes. Na verdade, é uma das áreas, né? Existem várias outras áreas que se preocupam em proteger ativos de TI, essa é só uma delas. E aí eu comecei a trabalhar com firewalls, comecei a trabalhar com IPS, comecei a trabalhar com antivírus, comecei a trabalhar com soluções de proteção em escala, em cima de rede, e isso me deu a oportunidade de começar a ter contato com conceitos de segurança. E aí, como eu vinha com uma bagagem de redes, isso aí encaixou direitinho. Ataques voltados para redes, exploração de vulnerabilidades em cima de equipamentos de redes. E aí, o que eu fiz? Em paralelo com isso que eu fazia de implementação, eu fui procurando, aí tem tudo a ver com o que você acabou de falar, de transitar entre áreas. Enquanto, ao mesmo tempo, eu estava voltado a proteger ativos de rede, fora do expediente eu me inteirava em técnicas de invasão em cima de redes. Então, eu fazia alguns projetos off hours, como a gente chama, ou em paralelo, ou destacado do trabalho, que era pentest em cima de rede. Então, foi aí que eu consegui equilibrar o blue team, o defensivo na empresa, e um pouco do ofensivo
nas minhas horas vagas, né, enquanto eu estava estudando, porque realmente me interessava em saber, porque se você tem, a concepção é, se você pensa como o cara que está tentando invadir, isso te facilita na hora de proteger. Porque se você só tem o conhecimento da proteção, você só vê por aquele ponto de vista, você protege daquele jeito, mas o cara que está tentando entrar, aquele ali é só um dos pontos de vista dele. Se não der certo aquele, ele vai tentar diversos outros. Então, e foi assim que eu comecei efetivamente a entrar na área de segurança, foi em segurança de redes, explorando, estudando técnicas fora do meu horário de trabalho, estudando defensivo no horário de trabalho e ofensivo fora do trabalho. É isso. Eu acho que é isso. Eu também tive um caminho bem parecido com o seu. Eu tinha, pela característica da empresa, assim, eu tinha um foco de trabalhar com essas empresas que elas são afiliadas numa posição muito mais preocupada a nível de disponibilidade. Então, assim, a gente já tinha uma preocupação a nível de gestão de riscos, mas de disponibilidade. O negócio está rodando e a gente não tem um risco para o negócio, digamos assim, de algum sistema ou solução importante ficar indisponível, e essas empresas que são afiliadas, elas prestam serviço para o público geral, então ainda existe uma indisponibilidade e outros riscos que precisam ser mensurados quando um sistema desse fica fora, né? Uma empresa de utilities, então ela presta serviço para a população no geral. Então, se a gente tem um problema lá em tecnologia, que ela vai afetar o abastecimento ou o fornecimento de alguma dessas utilities para a população em si, a gente tem uma série de outros problemas e riscos que a gente precisa lidar. E foi natural para mim, de novo, com a questão da LGPD, fazer uma migração não só para disponibilidade, mas também para preocupação com confidencialidade e integridade, que é a tríade que a gente sempre fala de segurança. E quando a gente fala de gestão de riscos em si, e voltando para essa parte de Red Team e Blue Team, a gente tem meio que a interseção, que é, como você falou, que é uma área que eu me especializo atualmente, a parte de inteligência de ameaças, que é você entender como os atacantes estão comprometendo sistemas, entender quais são os mecanismos de defesa que impossibilitam ou dificultam, né, impõem um custo maior ao atacante para que ele tenha êxito na atividade dele. E o principal, entender dentro da sua realidade, né, que aí quando a gente fala de inteligência de ameaças é basicamente isso, dentro da sua realidade, dentro do segmento que a sua empresa está incluída, dentro dos sistemas que você tem, onde você tem que priorizar as suas ações. Porque mecanismos de defesa, sistemas, nós temos vários, mas onde está o risco maior? Onde eu preciso priorizar? O que os atacantes estão fazendo mais agora? Então, isso nessa parte de gestão de risco, de análise de vulnerabilidade, como você comentou, você entender e transitar pelos dois mundos é quase que o dia a dia. Uma hora você está pensando como atacante, outra hora você está pensando como defensor, e é bacana também, não querendo vender muito peixe para minha área, mas é bem interessante. Boa, deixa eu voltar aqui. Estava respondendo aqui o João Carlos, acredito que o João Carlos falou aqui sobre o conceito. O que você acha do conceito de Zero Trust? Pelo que ele entende, envolve a aplicação de várias ações de segurança em todo o contexto a ser protegido. João Carlos, esse é um conceito que eu escuto há pouco tempo, não sei se o Sérgio vai me contradizer, tá? Por favor, Sérgio, se você já tiver, é coisa de há poucos anos que eu escuto falar disso. Eu concordo. Mas eu acho que é extremamente válido e ele tem a ver com o fato no comecinho da conversa, eu falei que onde eu trabalho, a gente tem um conceito que segurança é o Job Zero, né? Ele é papel de todo funcionário. E aí o Zero Trust, ele significa o quê? Que você não confia em nada e nem em ninguém. Então você tem que ter algum tipo de inspeção em todo tipo de tráfego. Não interessa se o tráfego é de uma aplicação interna para outra aplicação interna, não interessa se vem da internet para o seu ambiente. Você precisa bloquear o que não tem necessidade de ser permitido e tudo aquilo que é permitido precisa ser inspecionado. Então eu acho extremamente válido. É uma coisa que, particularmente, eu tenho seguido no mestrado que eu estou fazendo, e dentro dos trabalhos que a gente faz também nos clientes, já voltando para o mercado,
a gente implementa isso também. Inclusive, antes da gente entregar um projeto para um cliente, a gente precisa que ele seja validado na questão de segurança. A gente não pode entregar código para cliente sem que aquele código seja revisado, né? Porque, como parte do meu trabalho, eu preciso escrever código. De novo, eu não sou desenvolvedor de software, mas a programação é uma coisa que está comigo no dia a dia, não tem como escapar. Então, assim, eu preciso entregar códigos que vão ser usados pelo cliente no ambiente de produção dele. Então, eu não posso entregar um código que tenha vulnerabilidades. Eu não posso entregar um código que tenha buracos. Então, o meu código ele é revisado por outras pessoas para que, no caso de ter escorregado em alguma coisa, e assim como eu também reviso o código de outros, ele possa ser melhorado e aí sim, efetivamente, ser liberado para o cliente. E a gente não implementa nada que não seja seguindo esse modelo do Zero Trust. A gente efetivamente precisa fazer inspeção, precisa acreditar que em determinado momento aquele fluxo pode ser usado por alguém com má intenção. Não, concordo. E assim, a gente falando dos fundamentos, né, que vira e mexe sempre vai aparecer durante a discussão, é, digamos, uma evolução do que a gente comentava, principalmente no aspecto de rede, da segmentação de redes, né? Digamos, uma evolução do conceito de alguma forma, e aí quando o João ele até complementou aqui falando da questão de, mesmo estando dentro do perímetro, eu acho que quando a gente fala de Zero Trust, a gente até muda um pouco essa ótica, porque o perímetro ele deixa de existir, a gente para de olhar como mundo externo e mundo interno, e a gente para olhar a comunicação, independente de sistema, se for de sistema, de rede, a gente olha para a requisição em si, independente, de novo, de ser sistema ou rede, e a origem e o destino, independente de ela estar dentro da sua rede ou fora, né? É um conceito que ele é bem amplo e é bacana. Não acho, de alguma forma, desculpa só, eu dei a brechinha que você ia falar, Maurício, mas não acho que seja a realidade também de muitas empresas hoje estar mirando esse tipo de implementação. De novo, eu gosto muito dessa frase que a gente precisa começar do começo. É importante que você avalie a maturidade do cliente ou da empresa que você trabalha, ou do objeto de análise em si, entender qual momento que ele está e que gradativamente você vai chegar no nível de maturidade de implementar um Zero Trust, né? Porque, assim, se a gente for falar de qualquer tipo de framework de mercado e a gente for fazer uma comparação com as análises que são feitas no dia a dia, você vê que tem gente que não tem nem um inventário correto dos ativos. Então, como é que você vai estabelecer relações de confiança, sendo que você nem conhece de fato o que você tem? Então, existem outras atividades que elas precisam ser executadas antes que a gente comece a pensar em Zero Trust. Conceitualmente, eu acho muito importante, muito válido, mas na minha visão, no cenário Brasil, a gente tem algumas etapas que a gente precisa pensar antes de chegar nesse nível de maturidade, digamos assim, de estabelecer Zero Trust. A pergunta do Ismael, que eu acho que de certa forma respondida por você, como não engessar a segurança e o processo usando o Zero Trust? Exatamente o que você falou, existem empresas que não têm nem o inventário direito, não sabem nem o que tem rodando no ambiente delas e quer falar sobre Zero Trust. Não dá, realmente. Você tem que ter visibilidade completa e, assim, não é um processo da noite para o dia, não é uma coisa trivial de ser implementada. Essa questão do perímetro era um conceito que existia muito forte em segurança de redes, ainda existe hoje em dia, mas a gente tinha dispositivos focados em fechar um perímetro e não existia essa ideia de Zero Trust, porque acreditava-se que literalmente o ambiente interno era um ambiente seguro, porque tudo que precisava ser filtrado já havia sido filtrado de fora para dentro, mas aí não se falava sobre o termo em inglês chamado Insider Threats, que é a ameaça interna, e aí você estava com o empregado dentro da sua rede fazendo coisa que não deveria fazer e passar batida. Então, assim, não é algo trivial, não é algo fácil de ser implementado, mas que precisa ser, e a gente, na empresa onde eu trabalho, a gente busca sempre fazer isso, porque é uma empresa que é muito visada pela mídia, é uma empresa que gera muita mídia, querendo ou não, tanto do bem como para o mal, e a gente não pode descuidar em absolutamente nada. Então, todos os processos são revisados, todo o fluxo de comunicação entre os serviços é revisado, e aí é óbvio, eu estou falando uma coisa óbvia aqui, os serviços da AWS eles se falam de maneira segura o tempo todo,
E não existe essa questão de porque tem um serviço que está dentro da empresa que é confiável. Não. Existe todo um processo de autenticação. Eu estou falando coisa que é óbvia. Todo o processo de autenticação, não estou falando nada que seja confidencial aqui. Todo um processo de comunicação protegido, todos os fluxos são revisados. Então, assim, e também não foi uma coisa que foi feita em uma semana, um mês, 2 meses. É uma coisa que demora, é uma coisa que precisa de paciência e insistência. E atender principalmente essa questão, assim, é um conceito, né? Então, você tem formas de implementar isso e elas têm que estar condizentes com a realidade. Eu acho, a gente vê algumas discussões nas redes sociais, quando o pessoal geralmente tem uma postura que, na minha opinião, é inadequada, de quando existe um ataque, um vazamento, você culpar a vítima, né? Ah, mas, porra, que absurdo, o cara tinha um RDP aberto na internet. Ah, que absurdo, o cara tinha um roteador com a senha padrão. Eu acho que a gente precisa entender que, às vezes, quando a gente vai falar de segurança, a gente tem até pelo material que geralmente ele é divulgado pelos fabricantes em si, a gente tem uma visão muito enterprise, sendo que enterprise é uma porcentagem pequena frente ao restante do mercado. Então, assim, a gente tem que... Os conceitos, eles são muito importantes, mas eles são válidos e ganham até mais importância quando adaptados à realidade de quem você está atendendo, seja ela a empresa que você trabalha ou um cliente que você está atendendo naquele determinado momento. O Maurício, ele trabalha mais diretamente com clientes, né, externos do que eu. Provavelmente ele pode falar um pouco melhor disso. Tem determinadas soluções que se desenham e funcionam melhor para um ambiente e para outros não. Então, o nosso papel é esse, é pegar o que é a boa prática, o conceito, enfim, o que seja, e adaptar para a realidade, para a necessidade que a gente tem ali no dia a dia. Certamente. Acho que é dessa forma que você não engessa. É você Isso. tentando entender o quanto aquele conceito se encaixa na sua realidade. Concordo. E aí, o que acontece? Opa, Ismael quer falar? Mas pode falar, Ismael, depois eu continuo. Tá bom. Seguindo aí o que o Sérgio está falando e que você mesmo colocou, Maurício, a gente tem um processo que é extremamente importante, que é a questão da cultura, né? A gente fala muito, né? Como o Sérgio falou, pô, deu alguma caca aí, tu vai lá apertar o pescoço do usuário, né? Ou às vezes até do administrador. E como ele falou, muitas das vezes a gente quer colocar uma visão que é de uma enterprise, né? Que tem todo um trabalho, né? Toda uma cultura, toda uma capacitação, às vezes com empresas de pequeno porte, né? Que não tem isso tudo, né? Às vezes a pessoa é colocada ali porque sabia apertar uns parafusos, sabia dar um Ctrl-Alt-Del, botou o cara como administrador da rede. Mas o que eu vejo é que isso precisa estar dentro da cultura, né? Isso precisa estar dentro dos valores da empresa, né? Para que isso se perpetue, né? Essa questão da cultura da segurança, que eu faço parte da segurança, né? Não é só a TI, né? A segurança é dever de todos, né? Parece até propaganda política, né? Mas vamos lá. A segurança é dever de todos, não é só da TI. E aí vai também da questão da conscientização. Precisa ter trabalhos de estar sempre conscientizando, né, conversando com as pessoas sobre como se manter seguro, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, porque está muito, hoje elas se misturam muito, né, ainda mais agora com esse processo de pandemia, né? Quantos ataques nós não vimos com sucesso quando o cara estava dentro de casa, né? Que o cara estava conectado com a VPN de um lado e acessando besteira do outro lado, né? E aí virou um vetor, virou um gateway, né? O cara estava dentro da casa da empresa por causa do negócio. Então isso é o quê? Às vezes é negligência, né? A gente vê que a pessoa foi negligente ali no processo, enfim, foi má fé, sei lá, mas é questão de a gente conscientizar, né? Educar as pessoas olhando para os dois viés, principalmente agora que não tem mais muro, né? Não tem mais borda, né? Não tem perímetro mais. O perímetro, pô, São tudo. As pessoas, de alguma forma, né? É isso mesmo. É isso, cara. É isso mesmo. A última, tipo assim, como é que se diz? Tem até um ditadozinho, né? Tem uma frasezinha, né? Que a última fronteira ali é a pessoa. Se eu vencer aquela fronteira ali, já era. E hoje o principal firewall que a gente tem, né? O melhor bloqueio, se a gente conscientizar, é a pessoa. Então, o conceito que se tem que o elo mais fraco é a pessoa, ele também é
bem treinado, bem capacitado, o elo mais forte acaba sendo a pessoa. Sim, sim. Boa. Eu ia falar justamente isso. Eu acredito que, diferente do que algumas pessoas pregam, que as pessoas elas são de fato o elo mais forte, né? Sem avaliar a intenção, de alguma forma ou de outra, o ponto de partida de um ataque geralmente ele tem uma interação do usuário, independente de qual seja. Então, até você precisar do EDR ou de qualquer outra solução tecnológica mais complexa, partiu de um usuário de alguma forma abrir um site, executar um anexo ou fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. E não só um usuário, tá? Eu já vi, assim, não são poucos os casos que a gente enxerga no mercado e que a gente vê em relatório de resposta a incidente, quando um usuário em dúvida sobre a veracidade de um anexo encaminha aquilo para uma pessoa que geralmente está imbuída de fazer a análise de aquilo se é verídico ou não e retornar para o usuário, o cara vai fazer uma análise num ambiente que não é o adequado para aquilo, ele acaba infectando a empresa. Isso acontece. E aí a gente fala sempre do fazer as coisas do início, né? O cara não tem, às vezes, uma segregação de função até a nível de equipamento para fazer determinada atividade. E aí, o cara de TI, aí falando de mim, eu já fui assim, várias pessoas são assim, o cara tem um computador que, beleza, para a empresa existe GPO, existe tudo que controla e padroniza o equipamento, mas o equipamento dele é completamente diferente, ele é godlike no computador e o cara vai lá, às vezes por uma infelicidade, ele acaba executando uma atividade que não deveria, ele compromete a empresa toda. Então, assim, talvez se nós tivermos um período hoje, eles são as pessoas e não somente na nossa visão, assim, falando de profissional de tecnologia em si, os usuários ou colaboradores somos todos nós, né? Todos nós temos a nossa responsabilidade de manter um ambiente seguro ou não. E como vocês acho que já virou um mantra nosso aqui, todo mundo tem que ter o seu nível de preocupação, conscientização sobre os riscos e pensar antes de agir. Boa, eu não tenho nem o que comentar, cara. Vocês já deram um show aí, vocês dois. Eu vou sair aqui do evento, tá? Porque não perdi espaço. Para com isso. Cara, é o seguinte, eu queria compartilhar com vocês os links que eu subi aqui, que eu obtive, que são links que, a meu ver, podem ajudar nessas áreas paralelas, não são paralelas, são áreas de fundamentos em cima da segurança da informação para quem já começou e quer talvez melhorar ou para quem ainda não começou. Eu vou começar falando de redes porque é o meu mundo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um link, vou colocando cada link e vou dizendo. Isso aqui é sobre redes de computadores, vamos lá, para a gente separar aqui e organizar direitinho no chat. Eu tenho esse primeiro link aqui, que é um link que muita gente conhece, que são cursos diversos da Udemy, ou Udemy, como queira falar, voltados para a infraestrutura de redes, conceitos fundamentais, modelo OSI, modelo TCP/IP, arquitetura de redes, comunicação, latência, largura de banda e tudo mais. Este segundo link aqui que eu vou colocar é um link que eu particularmente curto bastante, e eu falo sempre disso aqui para quem me pergunta nessa área, que é o Cisco Networking Academy. Na maior parte dos links aqui são materiais em português, mas alguns deles são em inglês, tá? O Cisco Networking Academy é um programa de treinamento da Cisco, o Ismael deve conhecer bem, que ele forma a pessoa em redes, mesmo que a pessoa não saiba absolutamente nada de redes, porque ele vai literalmente do zero. Ele vai do zero até a certificação inicial da Cisco, que hoje é o CCENT, né, mas antigamente era o CCNA. Estou meio por fora dessas nomenclaturas atuais da Cisco, mas o objetivo da Academia de Redes era formar o profissional para atingir a certificação. Só que no meio do caminho, ela dá um show na parte de treinamento de redes. Você vê todos os conceitos de redes. E isso aí, para mim, absolutamente sem preço. Aqui eu tenho mais um outro link voltado. Isso aqui são os cursos, tá? Eu vou já passar para os livros. Tenho mais um curso voltado para redes, que é este aqui. Na verdade, é um canal do YouTube. Eu acredito que são na faixa de 20 vídeos sobre redes. O objetivo sempre é esse, formar os fundamentos em cima de redes de computadores, passando por cada etapa. Bom, Sérgio, pode me interromper a qualquer momento, se quiser, tá? Não quero
monopolizar o canal aqui, não. De maneira Não, claro, alguma. cara. Eu acho que até para um assunto que talvez a gente não tenha comentado durante a conversa, mas que está alinhado à questão do material, né? Geralmente as pessoas ficam na dúvida sobre por onde começar, né? E tanto eu quanto você, a gente falou sobre isso durante a reunião, de que a gente começou de onde a gente estava. Então, se você hoje trabalha com redes, foque em entender segurança de redes e aos poucos você vai ampliando o seu conhecimento em outras vertentes que talvez você possa até gostar num espectro diferente do que você atua agora. Mas acho que o grande pontapé, até se você estiver em transição de carreira ou quiser fazer uma mudança para a segurança em si, na área que você está, você focar em segurança para aquilo, né? Se você for desenvolvedor, principalmente, porque é muito carente, a gente tem uma carência, eu enxergo dessa forma, muito grande no mercado de pessoas na área de desenvolvimento com foco em segurança, de criar soluções que, de alguma forma, considerem lá no pipeline de desenvolvimento ações de segurança. E cada vez mais a gente está entregando soluções web, até a natureza do OASP é justamente disso, né? De a gente entregar soluções web de forma segura, tanto no contexto a nível do servidor, da infraestrutura por trás, mas principalmente da aplicação. Então, o OASP tem um material muito rico sobre desenvolvimento seguro, sobre boas práticas de segurança a nível de desenvolvimento. Então, comece de onde você está e procure materiais bons, e aí entra nessas referências aí do Maurício, que ele sempre compartilha bastante coisa interessante com a gente nas redes sociais dele, no blog dele e tudo mais. Vou puxar o saco mesmo, porque é o que eu penso, a gente já se conhece há muito tempo, você sabe que eu não estou aqui para rasgação de seda, eu estou falando o que de fato eu acho. Então, comece de onde você está e procure boas referências para você poder evoluir. Bacana, valeu, Sérgio, valeu demais. Bom, o João Carlos perguntou sobre certificação. Certificação OASP não existe, João Carlos, porque o propósito da OASP não é esse. O propósito é conscientização. A gente falou bastante, o Ismael e o Sérgio falaram bastante de conscientização em cima, especificamente, de aplicações web, né? Aplicações que estão disponibilizadas através de alguma plataforma web. Existem diversos recursos, inclusive um que eu gosto muito, chama-se cheat sheets, que são as folhinhas ou os resumões em português, em cima de ataques webs. E ele dá diversos conceitos, dá diversas dicas, e existe metodologia de desenvolvimento seguro da OASP, muito rica, por sinal, que inclusive fez parte de um projeto que eu terminei agora há pouquinho no cliente, a recomendação dessa metodologia, que é o que você tem time de desenvolvimento interno na empresa, os caras não têm nem ideia de por onde começar, mostra isso para eles. É assim que a gente vai começar a mudar a cara do nosso negócio, é assim que a gente vai desenvolver de maneira segura. E, claro, voltado para a web, que afinal de contas a OASP é uma entidade voltada para aplicações, segurança de aplicações web. Bom, continuando aqui nessa primeira fase de links, agora na parte dos livros, isso aqui é um bundle, são 2 livros na verdade, do CCNA Route-Switching e do CCENT. De novo, a gente está falando aqui dos fundamentos, em cima de redes. Esse aqui é 1/3 da conversa, redes. Esse é o primeiro link que eu gostaria de compartilhar, que são os 2 livros da certificação da Cisco. E, de novo, os livros eles têm um conteúdo de fundamentos muito bom, apesar do propósito ser você tirar a certificação da Cisco, os fundamentos que eles transmitem são realmente excepcionais. Esse livro aqui é um livro antigo, é um livro que eu usei para estudar, é um livro que está obsoleto em parte dele, porque ele fala de tecnologias que não são mais usadas hoje em dia, como ATM, por exemplo, como RDSI ou ISTN, como queira, como X25, né, são protocolos antigos de rede, que praticamente... Frame Relay tem aí? Frame Relay também, aí, Ismael. Mas que eu curto pela didática dele. É um livro todo em português, escrito por 3 professores, né? Inclusive, infelizmente, um deles já faleceu, mas que tem o seu valor também, está disponível em sebo, né? Tanto físico quanto virtual. E, finalmente, este aqui, que é um clássico de redes, este aqui tem a versão em português, mas eu vou recomendar que vocês leiam a versão em inglês. Eu acho que veio quebrado o link, peraí que eu vou colocar de novo, que é o TCP/IP ilustrado. Esse livro é simplesmente fantástico. Que ele mostra tanto a teoria, a gente fala tanto a teoria, como mostra os diagramas, agora sim foi, os diagramas em cima dos protocolos de rede. Bom,
que eu perdi o fio da meada. Sim, eu falava sobre tecnologias. Então, esses 3 links que eu passei, na ordem, eles falam sobre tecnologia de redes, falam sobre conceitos de redes, e o do meio, que é o livro que eu particularmente usei, que eu estudei na época da escola técnica ainda, ele não está mais à venda, porque perdeu aí o tempo de mercado, mas se você tiver acesso a ele, em sebo, ele é barato, dependendo de onde você encontra, pode ser mais caro ou não, porque na verdade é uma relíquia e vale demais. A didática do livro é muito boa. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Quer que eu continue? Eu queria recomendar 2 livros também, se eu puder. Mas, Puxando um pouco a se sardinha para o meu lado. se puder, por favor. Eu já até peguei aqui os links, um deles, inclusive, ele é distribuído de forma gratuita pela agência de inteligência lá do governo americano, que é muito daquilo que a gente comentou sobre... Não, de novo, não é filosofia ou qualquer outra área que fique mais no pensamento em si, mas é a forma de você abstrair, tomar decisões, fazer análises de materiais e gama de dados complexos com fundamentação em neurociência. Eu acho isso muito bacana. Você poder produzir... Principalmente, eu acho que o grande entregável do conteúdo é você promover a entrega de um material que seja conciso e com o mínimo possível de viés, já que somos humanos, a gente tende nós tendemos a fazer certas classificações e afirmações com base nas nossas experiências anteriores e não nos dados em si que estão amostras ali ou disponíveis. Então, acho que é um livro bacana para quem gosta ou quer começar a entender mais sobre inteligência de ameaça. Ele é um passo anterior, não é, digamos assim, técnico a nível de tecnologia, mas é técnico a nível de pessoas, de como a gente tem que estruturar nosso pensamento, como é o processo analítico em si de algum tema ou problema, é bem legal. E o segundo, especificamente, para quem quer falar sobre segurança de sistemas operacionais, é um livro que, cara, todo mundo recomenda. Ele tem uma fundamentação muito boa a nível de sistemas operacionais também e aliado com a prática, que é o que a gente sempre falou, né? Ele não chega a ser um Tannenbaum a nível de sistemas operacionais de abordar no 0 e 1, mas, por outro lado, ele explica tecnicamente como os ataques, como os malwares eles se comportam e também com a fundamentação, o que possibilita aquele ataque. Ele explica o que é movimentação lateral, como uma determinada ameaça pratica isso no sistema em si, e o que a nível de design do sistema e memória, ou que seja, possibilita que aquele ataque tenha sucesso, né? Então, ele alia muito bem essa parte prática e teórica, acho que são 2 dicas boas. O segundo, eu não achei o link aqui rápido, mas eu sei que ele tem em português também, para os que não têm familiaridade em fazer uma leitura assim, um pouco mais complexa em inglês. E se procurar um pouquinho, tem em inglês, tem em português também, acho que são 2 dicas de leitura boas. Maravilha, cara. Esse aí de malware análise é clássico, né? Se você tá na área, tem que pegar mesmo. Essa é a Bíblia. Bom, em sistemas operacionais, eu vou trazer aqui alguns cursos. Esse aqui na verdade é uma lista de cursos da Coursera. A Coursera é uma instituição de educação que tem cursos no formato gratuito e pago, para quem não conhece. Você paga para você ter acesso a um certificado, que você não tem no gratuito. Algumas vezes você tem acesso a laboratórios também, às vezes até tira dúvidas, dependendo do curso, pode falar com uns fóruns com os instrutores, e no gratuito você não tem. Mas se você quer simplesmente ter o conhecimento, que eu acho, na verdade, é o propósito da gente aqui, é completamente válido. Esse segundo link aqui é um canal do IFPR, aqui a gente está falando de sistemas operacionais agora, que para o Instituto Federal do Paraná, que tem diversos vídeos em cima de conceitos de arquitetura de computadores e de sistemas operacionais. E o último curso que eu queria compartilhar aqui é um curso da EDX. A EDX é uma instituição que é parecida com a Coursera, tem o mesmo esquema. Ela tem curso que você pode fazer gratuito, como ouvinte, e aí tem acesso ao conteúdo inteiro, vídeo, e às vezes o professor disponibiliza algum PDF, né? algum arquivo texto, e não paga nada, mas também não tem um certificado. Para quem precisa de algum certificado, infelizmente não vai ter. Em cima dos livros, eu tenho alguns aqui. Sistemas operacionais. Esse primeiro aqui é um que também é clássico, é outra Bíblia, que é em cima do Linux. E aí o Sérgio vai me bater agora, mas eu vou dizer o seguinte: se você tiver que escolher um sistema operacional para estudar, escolha o Linux. Aí o Sérgio vai me bater porque
ele é defensor do Windows. Eu não sou defensor de nenhum. Eu estou falando que eu estou Olha falando do só, Linux olha apenas só. e tão somente porque a gente tem diversas soluções implementadas em cima de Linux hoje em dia. Então, não é porque eu prefiro Linux, não é porque eu nem uso Linux, mas é por conta disso. Ele vai te abrir uma gama de possibilidades que, a meu ver, é maior. Não estou dizendo que o Windows não presta, ou seja. Olha só, criaram tá vendo? O cara criou uma visão distorcida de mim, até porque, assim, eu sou um grande defensor que as nossas preferências, elas não devem distorcer o nosso critério de análise ali de qual é a melhor solução para cada cenário, né? Acho que preferências todos nós temos em alguma vertente da vida ou outra, mas tecnologia não pode ser tratado como um time de futebol, né? A gente não pode deixar que a nossa preferência nos segue quanto ao conceito do que funciona melhor para determinado momento, apesar de eu ser um grande entusiasta aí dos janelas, né? Apesar. Deu certo, a provocação deu certo. Bom, este livro aqui agora é outro livro antigo, que ele é contemporâneo daquele livro de Reeds, mas eu não podia deixar de citar aqui, porque é um livro que tem uma didática excepcional. Ele foi escrito por dois autores, inclusive um deles o pessoal fala que é um cara que nunca existiu, que é o Peter Norton, que na verdade era só um modelo fotográfico, esse é um pseudônimo, né? Mas enfim, tendo existido ou não, esse livro é antigo, mas ele fala fundamentos de Unix que também servem para Linux, que são impagáveis, você leva para o resto da vida. O último livro que eu queria falar, esse dispensa comentários, é o livro do Tannenbaum. Muita gente odeia, porque acha muito pesado, muito difícil a leitura, e as faculdades costumam adotar esse livro, mas esse livro ele não pode ser excluído de nenhuma referência de GSO. Né? É um livro que é um must-have, no caso é um must-read, né? Você tem que, pelo menos alguns capítulos dele, você tem que pegar. Bom, finalizando a contribuição de links aqui do meu lado, a gente tem agora sobre linguagem de programação, né? Vou colocar assim, programação. A gente tem o primeiro curso, que é um curso, na verdade, é um site que eu recomendo para quem está começando e até para quem já tem algum conhecimento de programação, que é o Free Code Camp. Esse site reúne diversas linguagens e diversos cursos, muitos deles, na verdade, quase deles gratuitos, às vezes cursos curtos de algumas horas, às vezes cursos de uma semana ou mais, e para você que está começando ou está pensando em se aprimorar, não deixe de visitar, é muito bom. E o cara que está à frente do site, ele fica jogando, eu acho que pelo menos a cada 2 dias, 3 dias, ele fica jogando como se fossem resumos, coisas curtas de programação, às vezes são posts que ele faz no site, às vezes são dicas de curso, que aí também é impagável. O segundo é esse aqui, que é um canal do YouTube que tem também dicas de programação, né, lógica de programação, conceitos, né, variáveis e tal. E, por fim, o último curso que eu queria colocar é esse aqui, que é um curso da Universidade de Harvard, salvo engano, acho que é isso mesmo. É esse aqui. E aí, em cima desse link último aqui que eu coloquei sobre curso, eu queria também citar os cursos do MIT. O MIT tem um OCW, que é o Open Courseware, ou alguma coisa assim, que são vídeos de computação de diversas áreas da computação, inclusive de segurança. E que eles estão no YouTube, não é difícil de achar, e que eles são excelentes também. Tem vídeos sobre invasão, vídeos sobre exploração de buffer overflow, vídeos sobre arquitetura de computadores, vídeos sobre perímetro, essa questão do Zero Trust, tudo isso está lá. São aulas da faculdade, do MIT, quem estuda lá, mas que os caras filmaram, tem alguns anos, na verdade, não é coisa de esse ano passado, é coisa de 5 anos, vai lá, mas que é totalmente válido ainda. Em cima dos livros, tem esse aqui, na verdade é um ranking de livros de programação. Esse aqui que eu vou tudo aqui na minha opinião, tá, galera? Não sou dono da verdade. Esse aqui, para quem usa Python, é um dos melhores, na minha opinião, que ele ensina também dos fundamentos e vai até coisa avançada, chama de Python the Hard Way, né? A forma difícil de aprender. Tem no formato físico, ou PDF, se você quiser pagar, mas ele também está gratuito aí nesse link que eu passei, o livro completo. E, finalmente, para acabar aqui com a minha participação, tem esse aqui, que é um livro de expressões regulares, é um livro brasileiro, autor brasileiro, de uma maneira divertida. Inclusive, expressões regulares é um tema que serve para diversas áreas da TI.
claro, obviamente, para segurança da informação também, para cibersegurança. Dominá-las, ou pelo menos não se sentir desconfortável com elas, vai ajudar bastante nesse caminho da carreira. Pronto, parei. Bom, acho que já deu bastante material e trabalho de casa aí para a galera que tem interesse em ler. Eu mesmo, alguns aqui eu vou pegar para dar uma olhada, mas eu queria finalizar com compartilhando o link desse projeto que eu acho muito bacana, que chama Mente Binária. Ele é uma ONG, né, que promove e publica de forma gratuita material de segurança da informação. Tem curso de Python, curso de C, curso de engenharia reversa, análise de malware, enfim. Ele é conduzido por brasileiros, tá? E ele é um projeto não open source não, mas ele é um projeto aberto e que ele não tem fins lucrativos e tem bastante material lá em português. Geralmente a gente costuma recomendar bastante literatura em inglês, mas eu mesmo sou um grande defensor de que não acho que, por mais que hoje seja um requisito, mas não acho que seja obrigatório para todas as pessoas entenderem uma língua estrangeira, por mais, novamente, que seja positivo e que tenha bastante coisa bacana em inglês, mas esse portal ele preenche um pouco esse gap aí de quem ainda não tem familiaridade com a língua estrangeira, tem bastante coisa bacana em português. Show, Sérgio. Bom, eu acho que é isso. Opa, o Ulisses quer participar. Pode, Ulisses, pode abrir aí. Com licença. Eu não poderia deixar de agradecer, porque eu recebi a recomendação desse evento aqui por um colega. Ele falou: olha, Ulisses, sobre cibersegurança, se inscreve lá. E aqui, quando eu abro, eu vejo dois rostos conhecidos, certo? Maurício, estivemos juntos, entre aspas, né? Que hoje o juntos é sempre entre aspas, num evento da instituição que eu estudo, né? A convite do nosso grande mestre, professor Abílio Pimenta. Rapaz. E aí eu lembro de todas essas dicas aqui, inclusive Linux, inclusive os protocolos HTTPS, e um estudo voltado para a linguagem de programação Python. Então, até eu sou um rapaz muito disciplinado, então estou seguindo essa trilha, certo? Bacana. E o primeiro agradecimento vai para você, Obrigado. Maurício. E aí, por Sérgio, eu não sei se ele se recorda, mas vai se recordar pelo menos da história. Há 2 anos atrás, eu era estagiário de uma sociedade de economia mista, uma companhia do ramo de gás aqui do Ceará. E aí eu falei com o gerente do gestor da TI da época, que era o Átila, uma pessoa super querida. E aí a gente discutindo, falei: Átila, olha, eu estou estudando, eu tenho um artigo sobre segurança da informação. E aí aproveitei a oportunidade de que naquele instante nós estávamos nos adaptando às normas da LGBT, e eu falei: olha, eu tenho um artigo que é um programa de educação corporativa para segurança da informação. Ele falou: beleza, na próxima semana ou nas semanas que se seguem, vamos ter uma reunião, uma consultoria com um representante dos nossos acionistas, e o representante era o Sérgio Figueiredo. Cara, eu lembro de você. Pois é, e aí, nessa reunião, você disse uma coisa, eu falei sobre a metodologia, sobre as formas, e nessa reunião você falou uma coisa que foi muito preciosa para mim. Você falou: Átila, deixa o Ulisses falar, sabe? E aí você fez a visita à companhia, a gente fez essa reunião, eu apresentei novamente, e a gente iniciou esse processo, né? Esse programa de educação dentro da empresa, que depois teve que mudar de formato devido a esse fato que todos nós estamos inseridos hoje, né? Essa nova dinâmica de trabalho, que é a pandemia, readaptamos a forma de apresentar, né? Produzimos alguns vídeos, e isso foi uma experiência muito bacana. Esse artigo virou um projeto um pouco maior, porque agora eu teria resultados para apresentar, e eu vou finalizar esse ano o meu curso, né, da área de TI, apresentando essa experiência, né, na formato de um artigo. Quem sabe ele vira um livro depois, quem sabe ele vira um tema para uma pós-graduação depois, entendeu? Então, hoje eu já não estou mais lá, né? Como era o contrato de estágio, ele se encerrou. Hoje eu trabalho na área de testes, numa startup, e aí dos escopos desses testes são os testes de funcionalidade e os testes de segurança, né? Disponibilidade é um aspecto fundamental na segurança da informação.
Só que hoje eu mexo com Cypress, JavaScript e tal, é uma outra abordagem. E como eu sou muito irresponsável, eu acho que eu cheguei a comentar que naquela época eu tinha acabado de terminar o curso de Direito e fui estudar TI por causa de um último professor lá sobre Direito da Tecnologia da Informação. Eu estou me preparando para a segunda fase do exame da ordem, sabe? Então, fica essa loucura, assim, falar profissional generalista e tal. Assim, eu queria muito um dia de 36 horas para que tudo desse certo. Mas a gente está nessa luta aí para aquisição de conhecimento e por isso que eu estou correndo atrás aqui de tantas experiências, querer somar com a galera. Então, fica aqui meu muito obrigado, Maurício, meu muito obrigado, Sérgio. E foram impulsionamentos assim muito importantes, sabe? Muito importantes mesmo. Eu não poderia deixar de agradecer. Eu acho que a coincidência tem essas providências que a gente precisa aproveitar, né? Com as coincidências. Mas muito obrigado mesmo. Perfeito, que ótimo, cara, que ótimo a sua presença aqui. O Abívio, amigão também. Abívio estudou comigo, Sérgio, na Escola Técnica, nos idos de 1900, esqueci, e é professor já há um tempo também, pô. Que bom, que bom. É isso, Luiz, a ideia do evento é sempre essa, né? A gente quer usar um pouco do tempo para tentar entregar conhecimento, né? A gente gosta de fazer isso, tanto o Sérgio quanto eu, a gente gosta de disseminar conhecimento. Eu particularmente acho que valoriza as pessoas que escrevem livros, elas têm que ser remuneradas por isso, mas eu acho que o conhecimento ele tem que ser mesmo espalhado. Quanto mais a gente souber, mais a gente vai se ajudar, sabe? Mais a gente vai conseguir aprender e a gente aprende demais transmitindo conhecimento também. A minha opinião é isso aí. Pô, cara, só estendendo aí, que coincidência boa, eu fico feliz aí que de alguma forma eu pude te impactar aí positivamente, Ulisses. Eu lembro que era de fato um trabalho muito bacana e fico feliz também ver sua evolução aí a nível de carreira, muito legal, bacana. Te agradeço aí bastante aí pelas palavras. E complementando o que o Maurício falou, eu acho que todos nós, de alguma forma, somos reféns um pouco da nossa ignorância, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente diminui essa nossa fraqueza, digamos assim. Então, acho que é um ponto para a gente sempre estar pensando, refletindo. Bom, é isso. Eu vou buscar vocês dois lá no LinkedIn, certo? Pra gente pode, tá ótimo. Por favor. Trocar umas figurinhas. Por Show favor. de bola, cara. Bom, eu acho que é isso, né, Sérgio? A gente cobriu bastante, conversamos bastante, foi bem legal a interação com o pessoal e a gente compartilhou links aqui e tal. E é isso, pessoal. A discussão, é claro, não acaba aqui. A gente cobriu algumas áreas, sempre pode haver alguma ideia nova. A ideia realmente era a gente passar o que a gente vivia nas nossas vidas, a gente comentar sobre como a gente fez, mostrar que não existe nenhum caminho certo, né, errado, existem, na verdade, diversos caminhos para entrar na área de segurança, mas que na concepção da gente, você ter fundamentos é algo extremamente importante, né? Você não deveria começar nada do meio, né? Você tem que começar literalmente do começo. E aí, acho que a gente pode dar por encerrado o nosso evento, a menos que alguém tenha mais alguma pergunta a fazer. Bom, acho que não. E é isso, pessoal. Você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais. Esse evento vai estar disponibilizado na gravação do canal do OSP Fortaleza no YouTube, daqui a um pouquinho, acho que na semana que vem eu já devo colocar. E a gente espera todo mundo no próximo evento, se Deus quiser, no mês que vem. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Falou, pessoal, um abraço. Obrigado, Maurício. Valeu.